Há um tempo atrás, eu fiz uma postagem falando sobre como as pessoas utilizam o ChatGPT para fazer terapia e o porquê que isso seria perigoso, principalmente porque isso pode aumentar a sensação de isolamento das pessoas, porque elas estão falando com uma máquina e não com um humano. E aí um seguidor me falou de um outro exemplo parecido que aconteceu na década de 60 com uma das primeiras inteligências artificiais criadas, que se chamava Elisa. E esse caso é bem interessante, eu vou trazer para vocês. Então, só para dar uma contextualizada, a Elisa é basicamente esse trambolhão aqui, né? Na década de 60, os computadores ainda eram uma coisa enorme, muito cara e só disponível nas universidades. E funcionava basicamente como é hoje. Você tinha um chat que você escrevia as mensagens por um teclado e ele te dava algumas respostas baseadas no que você colocava nele, só que, claro, era a década de 60 e era muito mais simples do que é hoje. Porque, dizendo de uma forma bastante simples, né, o que o TCC fala é basicamente que, naquela época, as redes de inteligência artificial, elas pegavam as informações por texto, classificavam em padrões e davam respostas prontas. Então, o que que esses caras faziam, né? Eles colocavam alguns scripts que conversavam com as pessoas de volta de uma forma pré-determinada. E um deles, inclusive, se chamava Doctor, porque imitava um psiquiatra. Então, essa pessoa escreveu algumas coisas ali e a Elisa dava algumas respostas por escrito, como se fosse um terapeuta rogeriano, assim, baseado no estilo de comunicação de um psicólogo chamado Carl Rogers, que foi um terapeuta muito famoso e bastante conhecido. Mas a parte mais interessante desse experimento, né, que os pesquisadores não esperavam, é que as pessoas sentiam que realmente estavam conversando com uma pessoa humana, por mais que fossem mensagens de texto que respondiam a padrões de texto, né? Inclusive, eles chamam isso de efeito Elisa, justamente por causa dessa inteligência artificial, que é atribuir características humanas a uma máquina, né, que na verdade só está respondendo ali as informações que são colocadas nela. E aí isso abriu assim algumas discussões éticas na época, né, mas a tecnologia era muito limitada e muito diferente do que ela é hoje. Ou seja, a discussão ética em torno do uso da inteligência artificial hoje é maior do que nunca. E principalmente para nós, terapeutas, né? E eu, particularmente, sou muito entusiasta do uso de inteligência artificial e eu acho que é útil para uma série de coisas, mas para terapia não é uma delas. Até porque conversar com um robô, na verdade, está aumentando a nossa sensação de isolamento e nos afastando do senso de comunidade que é muito necessário para construir uma vida com sentido. Porque é justamente viver em comunidade, viver com outras pessoas e ter boas relações sociais que é um fator protetivo para a nossa saúde mental e para evitar problemas como a depressão. E aí eu falo até de uma forma cuidadosa da inteligência artificial, porque não é fazer a carreira dela, ou achar que o nosso trabalho enquanto psicólogo está ameaçado por ela, porque na verdade não está. Inclusive teve um pesquisador chamado Flávio Borges, que veio algumas semanas atrás aqui em Londrina, né, na Unifil, falar sobre o uso da IA por terapeutas. E ela é útil por inúmeras razões. Ela pode auxiliar a gente, enquanto profissional, né, segundo o Flávio, para pensar os nossos casos, estratégias que utilizamos na clínica, buscar referências ou material, né, de uma forma cuidadosa, ou até pensar a comunicação que a gente tem com os nossos clientes ou com o público com o qual a gente conversa.